alguém perde. Né? Mas a gente está ali discutindo, nós sempre dizemos, nós, na nossa contagem, como uma eleição interessante, nós nunca estivemos atrás na nossa contagem. Nós tínhamos a lista dos votantes, tínhamos trabalho a mostrar, meu e de Paulo e da nossa própria candidata, que é o nosso era a melhor candidata, Gislaine Maciel. Aqui vai um abraço para a Gislaine, que tem um futuro, foi vice-presidente da OAB, tem um futuro brilhante. E nós contávamos vitória até uma noite antes. Nós fizemos uma contagem que tinha hábito aí quase 700 para votar, mas teve abstenção, muita gente nossa não foi votar, quase 600, melhor dizendo. E nós vencíamos por 23 votos. Eu me lembro que naquela noite, quando nós contamos os votos, eu disse, Paulinho, que é Paulo Medeiros, vamos, que essa eleição vai ser decidida na fila de votação. E até 4 da tarde, se a eleição tivesse terminado 4 da tarde, a eleição teria sido empate. Nós perdemos a partir de 4 horas. Porque chegou mais eleitor, e a gente notou, a eleição estava tão acirrada, era voto a voto, era tete a tete, que nós sabíamos que ali, a partir de 4 horas, a eleição poderia ter sido definida, e de fato foi definida ali. Logicamente, no outro dia, como agente político, né, como cabo eleitoral, eu liguei para 4 dos 5 membros da chapa, 3 atenderam não, e no dia subsequente, a eleição foi numa terça, na quarta feriado, na quinta-feira, eu fui ao escritório do presidente eleito e o parabenizei pessoalmente e desejei sucesso para os próximos 3 anos. Mas mesmo dentro desse processo, ainda pretende disputar? Não, futuro? Não, porque veja só, eu saí em 2015, né? Naturalmente, um presidente de OAB sai candidato a conselheiro estadual. Para que as pessoas entendam, é como se fosse um deputado estadual na política. É eleito o presidente da OAB estadual, com toda a sua diretoria, e são eleitos 33 ou 36 conselheiros. Que eu repito, como se fosse um deputado estadual. E nem isso eu quis. Porque antes de ser presidente, eu fui vice-presidente. Então eu já tenho 9 anos, já tinha 9 anos de serviços prestados. Eu entendo que a coisa deve alternar, a entidade deve ser oxigenada, né, com novas ideias, com novas propostas, apesar de existir muito ainda. Presidente, você vai ser candidato? Alexandre vai ser candidato? Vai disputar? Não, já cumpri minha... Ora, eu já saí da OAB há quase 10 anos. Né? Então não faria mais sentido eu votar. Eu já dei minha contribuição, já fui reeleito com 90% dos votos, já contribuí para a eleição do meu sucessor e amigo fraterno irmão Paulo Medeiros, um dos maiores presidentes da história da OAB, e já contribuí, acredito que firmemente, com mais 2 eleições daquele que sucedeu Paulo Medeiros. Então, como eu disse, foram 5 vitórias locais, 5 vitórias estaduais. Não quero mais participar ativamente de um processo eleitoral de OAB. Isso é um desejo meu, que minha esposa sabe disso e que os amigos próximos sabem disso. Já era para eu ter me retirado da política de OAB desde 2018. Eu estava na Vitória em 2018, se você me permite falar sobre os detalhes. Fique à vontade. Conversando com outro colega, amigo, médico e advogado, doutor Valceron, na festa da Vitória, quando Alexandre Filho veio, meu filho, que na época tinha pouco mais de 6 anos, me abraçou. Eu abracei e disse, meu filho, nunca mais seu pai participa disso, nunca mais. Porque é um processo que desgasta. Toda eleição desgasta. Pedir voto desgasta e cansa. Você a cada 3 anos está pedindo, cansa. De certa forma, e desgasta. Porque é um processo que, naturalmente, como todo processo eleitoral, é um processo de disputa que tem arranhões. Né? Isso. E eu disse, meu filho, nunca mais dei um beijo nele, porque eu sabia que naquele momento ali, eu tinha deixado muito de estar com ele, de ter descarregado muita energia na eleição, não estava com meu filho, e disse, nunca mais. Mas acabei entrando em 2021. E por uma questão de honra, acabei entrando em 2024. Aí dizem assim, você nunca vai sair. Porque como você foi presidente, você esteve presidente, você tem ainda responsabilidade, você nunca mais vai sair. E diziam aí, a boca miúda, que Alexandre Nunes estava morto, que Alexandre Nunes era isso, que Alexandre Nunes estava aqui, era aquilo. Eu nunca disse, Ednei, que eu ganhei uma eleição. Eu sempre disse, nós ganhamos a eleição, até porque nós éramos 5 em cada eleição e nós tínhamos vários amigos, várias pessoas que compunham, né, esse grupo político. Eu nunca decidi nada sozinho. Na minha reeleição, quando eu sabia que tinha uma vitória certa, e fui reeleito com 90% dos votos, eu coloquei um cargo à disposição. Como ninguém quis ir, eu fui ungido a ser candidato novamente. Certo? E nunca digo assim, dessa água eu não beberei. Aí dizia, o Alexandre está morto, Alexandre está... Eu decidi entrar. E pedi voto e dizia assim, votem em Gislaine, porque Gislaine, na minha concepção, é a melhor candidata. Por isso. Eu, apesar
dos méritos do candidato adversário, mas nós entendíamos que Gislaine era a melhor candidata da OAB. E quando eu pedi, eu dizia assim, Adilei, é minha última eleição, me ajude, vote nela, você está votando em mim. E por 1,88%, ela não venceu as eleições. Isso me ajuda, me lembrou muito de um político aqui de Patos. Me ajuda, eu nunca precisei tanto de você. Aí, até porque se a eleição fosse empate, ela vencia as eleições, porque ela era mais velha. Né? Mas talvez assim, tirando a primeira vitória em 2009, e a primeira ninguém nunca esquece, foi a eleição aquela mais gostosa, aquele momento ímpar na vida da advocacia de Patos, essa talvez tenha sido a melhor, apesar de ter uma derrota, porque o grupo saiu muito unido. Né? Ora, faz 9 anos que Alexandre saiu da OAB, que Alexandre não tem mais cargo, faz 6 anos que Paulo Medeiros, o grande escudeiro de Alexandre, o grande escudeiro de Patos, saiu da OAB. Faz 6 e 9 anos que eles dois saíram. E eles dois estavam ao lado de outros grandes guerreiros, ao lado de Gislaine, e não venceram por apenas 1,88%. Na eleição em que se teve mais abuso do poder econômico e político da história de Patos. Para você ver, Adinei, me permita relatar isso, tinha prefeito de cidade pequena ligando para o advogado que tinha contrato no município para exigir o voto para o candidato adversário. Interferência político-partidária na OAB. Quando isso nunca houve, enquanto eu estive presidente, enquanto Paulo esteve presidente. Isso, lamentavelmente, assim como a força do poder econômico, jamais vista na história da OAB de Patos, decidiu as eleições. Mas, mérito, logicamente, o candidato adversário tem também seus méritos, né, de quem venceu as eleições. Doutor, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Tem mais algum assunto que o ilustre queira relatar, alguma história que a gente deixou de falar aqui, eu deixei de perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade aí. Ednei, eu estou vendo você olhando sempre o relógio, deve estar ali próximo a 1 hora, né? Porque a minha preocupação é mais com a Vossa Excelência do que comigo. Está ótimo, passa rápido. Quando a coisa, assim, passa rápido. Quando o jogo é bom, passa rápido, né? Passa rápido. Passou rápido mais 1 hora. Agradecer a você pela oportunidade. Eu acho que a gente falou sobre praticamente tudo. Foi, eu concedi outra entrevista, mais ou menos desse tipo, a Misael Nóbrega, ali em 2021, acredito, abril de 2021, e que foi nesse estilo, mas essa foi mais profunda ainda na questão do ser Alexandre. Quem é Alexandre? Gostei. A nossa ideia aqui é justamente que as pessoas não conheçam apenas o profissional, mas que conheçam também o ser humano, a pessoa que está por trás desse paletó, dessa gravata. Exatamente, de onde você veio, você é filho de quem é Alexandre, como eu comecei, onde eu estudei, quais foram as minhas dificuldades. Né? Eu me orgulho muito de ter passado por dificuldades financeiras quando eu era estudante. Porque meus pais não tinham condições de oferecer, mas ofereciam dignamente o que tinham. Eu era daquele estudante, como muitos em Sousa, a grande maioria, que frequentava RU, restaurante universitário, que pegava fila, que pegava bandejão, que à noite comia uma sopa, que passei 10 anos sem comer bolo, porque toda semana eu levava um bolo e abusei, que passei mais de 15 anos sem comer um nesse miojo, porque o complemento da janta do RU era nesse miojo à noite, certo? Que estudava com livros da biblioteca, mas que sabia que eu só venceria se eu estudasse. Eu estudei tanto que eu fui em primeiro lugar no exame da OAB, dos 48 daquela turma que se submeteram. Eu me submeti a um concurso público da magistratura, eram 4 etapas, eu fiquei na penúltima etapa, por 0,25. Eu passei para um concurso de assessor jurídico de Campina Grande. Não fui porque na época eu não compensava financeiramente. E como eu sempre disse, eu amava tanto Patos, eu amo tanto Patos. A minha filha até diz, Alida, mais ela, papai, você gosta mesmo de Patos do Egito? Gosto, meu filho. Cada canto aqui aí quando passa, eu gosto mais quando as pessoas, olha o filho de Neto, filho de Assunção, Alexandre, o menino de Neto, né? Porque às vezes Alexandre de Neto. Alexandre de Neto, né? Ou o menino de Neto muitas vezes. Eu me orgulho muito disso, de conhecer todas as partes, de amar Patos. Então eu fiquei aqui, optei não ir para Campina Grande, fiquei aqui e sou feliz aqui. Eu construí uma família em Patos, uma esposa digna, linda, que eu amo, que me deu uma família linda, que me honra como esposa, 3 filhos perfeitos, graças a Deus, e a cidade que, modéstia à parte, bem modestamente, reconheceu o Alexandre como um profissional digno de respeito. Esse é o meu maior orgulho. Logicamente, ninguém agrada todo mundo, nem Jesus agradou. Claro. Mas, até porque foi crucificado injustamente. Mas, se dizia assim, Alexandre Nunes é um profissional de bem, é um cidadão honrado, é um homem honesto, e que se solidificou na advocacia de Patos, isso me honra muito.
Isso me deixa muito feliz e é meu maior patrimônio. E às vezes alguém diz assim, mas você deveria ser mais bem sucedido na advocacia. Falando em termos materiais. Mas eu digo, o maior patrimônio que eu tenho é minha honra, minha imagem, meu nome, é o que eu procuro passar de exemplo para os jovens advogados, aqueles que eu acolhi quando estive presidente, aqueles que eu acolho hoje, e aqueles que também me retransmitem exemplos de ética, de lisura, de como ser advogado, de como agir como cristão sendo advogado. Alexandre, eu agradeço pela pronta, né, quando eu lhe convidei, fiz o convite aqui, você vinha saindo do seu escritório, a gente se encontrou ali, e só deu tempo eu falar, você disse, estou lá, é só marcar a data, marcar a hora, e a gente combinou e marcou, e a gente está aqui hoje nesse bate-papo gostoso aqui. Acredito que as pessoas que não assistiram e que vão assistir subsequentemente, que a gente vai colocar no YouTube, Facebook, Instagram, muita gente vai acompanhar essa sua entrevista e muita gente vai se identificar com o Alexandre Nunes. Muito obrigado. Muita gente tem essa história bonita também, como a sua, e às vezes nem sabia que você tinha passado por tanta dificuldade, tal, e só engrandece e valoriza mais ainda o cidadão e o profissional Alexandre. Então, eu agradeço demais por você ter tirado aqui 1 hora do seu tempo para vir bater esse papo conosco aqui. Agradecer meu companheiro Idelbrando, que está aqui na técnica. Mandar um abraço todo especial para meu ex-companheiro Jefferson aqui de bancada. O Jefferson partiu para fazer o seu projeto, o seu podcast. E a gente aqui deseja toda a sorte do mundo para Jefferson, que ele lá deu o melhor de si, que ele é um ótimo profissional, um jornalista. Aprendi muito com ele aqui ao meu lado. O podcast deles é o podcast Paraíba Society. Ele com o nosso amigo Carlos Estevam, né, estão iniciando aí. Eu desejo toda a sorte do mundo e dizer que estamos aqui de portas abertas. Sempre que o senhor precisar do espaço, a gente está aqui. Nós somos também uma agência de publicidade. Quando precisar de algo, pega o telefone e manda uma mensagem. Estou precisando de você, me socorra aqui, a gente está aqui para isso. Muito obrigado. Mandar um abraço também fraterno a Jefferson Saldanha, meu irmão cursilista. Nós nos conhecemos em 1997 no cursilho e até lá existe uma amizade que foi semeada e construída para todo sempre. Ednei, parabenizá-lo pelo empreendimento. Quem ganha com isso não é Ednei, principalmente. Quem ganha com o Vitrines Patos, é a região de Patos. Está aqui na minha frente um homem que possui a mesma base social e familiar do que eu. Nós fomos criados na mesma área social de Patos. Nós fomos criados por 2 casais que possuem os mesmos princípios cristãos. Nós possuímos a mesma formação moral. E eu sei a pessoa a que eu me refiro, eu sei a credibilidade, o caráter, a honradez que você possui, e com certeza isso já reflete na credibilidade do Vitrines e vai repercutir mais ainda. Seu programa só tem a crescer, só tem a agradecer Patos, a nós todos, cidadãos da Morada do Sol, que temos aqui mais um canal de diálogo, de comunicação entre a população, entre nós mesmos, porque aqui você trará, como me trouxe, outros cidadãos patuenses que levarão a outros cidadãos patuenses informações, cultura ou experiência de vida como nós passamos aqui. Exato. Muito obrigado por tudo e mais sucesso ainda, porque você já é sucesso. Obrigado. Tudo de bom. A gente encerra por aqui hoje o nosso 14º episódio do podcast Vitrines. Tchau! Sejam bem-vindos ao podcast Vitrines.